Na tranquila e misteriosa cidade de Aurora dos Ventos, os segredos eram sussurrados pelos ventos que dançavam pelas ruas estreitas e pelas sombras que se escondiam nos cantos escuros. No centro da cidade, onde o tempo parecia congelado em um eterno crepúsculo, erguia-se majestosa a Casa das Sombras. Esta antiga mansão, com suas paredes de pedra cobertas de era e janelas quebradas, despertava curiosidade e medo em igual medida. Os moradores locais evitavam seu caminho sombrio, temendo despertar os espíritos que se dizia habitarem ali. Dentre as lendas que envolviam a Casa das Sombras, uma se destacava: a maldição do espelho quebrado. Dizia-se que um espelho antigo, escondido nos recônditos mais profundos da mansão, guardava um segredo sombrio que nenhum mortal deveria descobrir. As histórias contadas pelos mais velhos falavam de uma bruxa amaldiçoada que, em tempos antigos, invocara poderes malignos sobre o espelho, selando um destino terrível para todos aqueles que ousassem quebrá-lo. Desde então, a casa fora abandonada, e o espelho, esquecido no silêncio sombrio de seu sótão empoeirado. Entretanto, a curiosidade humana é uma força poderosa, capaz de desafiar até mesmo os mais profundos medos. Assim, uma noite, um grupo de jovens destemidos decidiu desvendar o mistério que envolvia a Casa das Sombras. Armados com lanternas trêmulas e corações cheios de coragem e temor, eles adentraram os portões enferrujados da mansão proibida. O ar pesado e carregado de mistério os envolvia enquanto exploravam os corredores escuros e os aposentos abandonados. Foi no sótão empoeirado que encontraram o objeto de suas obsessões, o espelho quebrado, adornado com entalhes antigos e envolto em um véu de mistério. O reflexo distorcido de seus rostos revelava o terror que os consumia enquanto um deles, impulsionado pela curiosidade ou talvez pela loucura, ergueu a mão e quebrou o espelho amaldiçoado. A escuridão se abateu sobre a casa, e com ela veio a sensação de que algo antigo e maligno despertara. Sombras dançavam nas paredes, vozes sussurravam em seus ouvidos e o ar estava impregnado com o cheiro da morte. A maldição do espelho quebrado havia sido desencadeada, e agora os jovens se viam presos em uma luta desesperada pela sobrevivência. Enquanto enfrentavam as criaturas sombrias que emergiam das profundezas do espelho, eles compreenderam o verdadeiro significado daquela noite fatídica. Algumas histórias são melhores deixadas no passado, e certos segredos devem permanecer ocultos nas sombras da memória. Sob o manto escuro da noite, o grupo de jovens aventureiros reuniu-se diante dos portões enferrujados da Casa das Sombras. O ar estava impregnado com a promessa de mistério e perigo, mas suas mentes estavam decididas, e seus corações pulsavam com a coragem da juventude. Guiados pela curiosidade insaciável e pelo desejo inato de desafiar o desconhecido, eles cruzaram o limiar da Casa Proibida, deixando para trás a segurança do mundo conhecido. Cada passo era uma dança delicada entre a excitação e o medo, entre a esperança de descobrir a verdade e o receio do que poderiam encontrar nas sombras. À luz tremeluzente de suas lanternas, os corredores escuros e os quartos abandonados pareciam murmurar segredos antigos, e as sombras dançavam ao ritmo de seus passos inquietos. Mas os jovens não recuaram, seus olhos brilhavam com a promessa de aventura, e suas mentes estavam abertas para os mistérios que aguardavam ser desvendados. Foi no coração sombrio da mansão que encontraram o objeto de sua busca, um espelho antigo, oculto em um canto escuro e envolto em teias de aranha. Seus reflexos distorcidos pareciam ecoar os segredos do passado, convidando-os a mergulhar mais fundo na escuridão. E então, impulsionados pela coragem e pela ânsia de desvendar o sobrenatural, um dos jovens estendeu a mão e quebrou o silêncio da noite com o som do vidro estilhaçado. Foi como se o próprio ar retivesse a respiração, aguardando o desenrolar dos eventos que se seguiriam. Com o estilhaço do espelho, a escuridão se tornou palpável, e os segredos ocultos da Casa das Sombras despertaram de seu sono milenar. Sombras dançavam pelas paredes, sussurrando segredos antigos, e os jovens se viram envoltos em uma teia de mistério e perigo. Mas, apesar dos desafios que enfrentaram e das sombras que os assombravam, os jovens permaneceram unidos em sua determinação de desvendar a verdade por trás da maldição da Casa das Sombras. E embora o preço da descoberta fosse alto, eles sabiam que a jornada valerá a pena, pois haviam encontrado não apenas os segredos da casa, mas também a força de sua própria coragem. Entre as paredes empoeiradas e os corredores escuros da Casa das Sombras, os jovens exploradores descobriram um lugar esquecido pelo tempo, o sótão. Ali, onde a luz mal ousava penetrar, reinava uma atmosfera de mistério e abandono. Coberto por teias de aranha que teciam suas histórias silenciosas, um antigo espelho repousava em um canto sombrio. Sua presença era marcada não apenas pela poeira acumulada, mas também pela aura de segredo que o envolvia.
Adornado com runas estranhas, cujos significados se perdiam na escuridão dos séculos, o espelho parecia uma janela para um passado distante, um portal para um mundo desconhecido. Cada arranhão em sua superfície polida contava uma história, cada reflexo distorcido revelava um segredo oculto nas sombras. Os jovens se aproximaram com cautela, suas lanternas lançando luz sobre o artefato antigo. Uma sensação de reverência e temor os envolvia, como se estivessem prestes a desvendar os mistérios proibidos do universo. E então, diante da imensidão do desconhecido, um deles estendeu a mão e tocou a superfície fria do espelho, desafiando os limites entre a realidade e o sobrenatural. Foi como se o mundo se inclinasse diante de sua coragem, e por um instante, o passado e o presente se fundiram em um só. Mas à medida que seus dedos traçavam os contornos das runas antigas, uma sensação de inquietação os envolveu. As sombras dançavam ao seu redor, sussurrando segredos antigos, e o ar estava impregnado com a promessa de perigo. E assim, no sótão esquecido pelo tempo, os jovens enfrentaram a encruzilhada entre a curiosidade e o medo, entre a busca pela verdade e o temor do desconhecido. Pois diante do espelho antigo, eles descobriram não apenas os segredos da Casa das Sombras, mas também os mistérios de suas próprias almas. Intrigados pela aura sombria que emanava do espelho, os jovens decidiram desafiar o destino e quebrar a barreira entre o mundo dos vivos e o reino dos espíritos. O objeto antigo, envolto em mistério, parecia convidá-los para uma jornada além dos limites do conhecido. Com um misto de coragem e inquietação, um dos jovens ergueu a mão e desferiu um golpe corajoso contra o espelho antigo. O som do vidro estilhaçado ecoou pelas paredes da Casa das Sombras, como um grito de desafio lançado contra o próprio destino. E então, em um instante fugaz, a realidade pareceu distorcer-se ao redor deles. Sombras dançavam pelas paredes, como se ganhassem vida própria, e o ar estava impregnado com a eletricidade do sobrenatural. Era como se o tecido do universo estivesse se desfazendo diante de seus olhos, revelando os segredos antigos que jaziam além da compreensão humana. A corrente de eventos terríveis desencadeada pelo ato audacioso dos jovens se manifestava diante deles, como uma tempestade que se erguia no horizonte. Criaturas sombrias emergiam das profundezas do espelho quebrado, clamando por vingança e libertadas de sua prisão milenar. O medo e a incerteza se misturavam às ondas de energia que permeavam o ambiente, enquanto os jovens enfrentavam o desconhecido com a bravura de quem desafia as forças do além. Era uma batalha não apenas pela sobrevivência, mas pela própria alma, pois diante do espelho quebrado, os limites entre o bem e o mal se tornavam obscuros e difusos. E assim, enquanto a escuridão ameaçava engoli-los por completo, os jovens se mantinham firmes em sua determinação de desvendar os mistérios proibidos da Casa das Sombras. Pois embora o preço da descoberta fosse alto, eles sabiam que o verdadeiro valor estava na coragem de desafiar o desconhecido e na esperança de encontrar a luz além das sombras. Assim que o espelho se partiu, a escuridão se espalhou pela Casa das Sombras como uma sombra viva, envolvendo os jovens em um abraço gelado de terror e mistério. A aura sinistra que permeava o ar os alertava de que algo terrível havia sido desencadeado, algo que estava além da compreensão humana. Os corredores escuros pareciam ganhar vida própria, as sombras dançavam nas paredes como espectros famintos por almas perdidas. Cada passo dos jovens ecoava como um eco macabro, enquanto eles se viam mergulhados em um pesadelo que se tornava cada vez mais real. Eles logo perceberam que não estavam sozinhos naquele lugar amaldiçoado. Sussurros assombrados preenchiam o ar, vozes antigas que clamavam por redenção ou vingança, ecoavam pelos corredores escuros, enchendo os corações dos jovens de medo e apreensão. Criaturas sombrias espreitavam nos cantos mais obscuros da casa, olhos brilhando com uma luz malévola que parecia penetrar as almas dos intrusos. Cada som, cada sombra, cada respiração era um lembrete constante da escuridão que o cercava, uma lembrança vívida de que na Casa das Sombras, nada era o que parecia ser. Mas, apesar do medo que os dominava, os jovens se recusaram a ceder ao desespero. Com corações determinados e mentes afiadas, eles enfrentaram os desafios que se apresentavam diante deles, navegando pelo labirinto de mistérios com a coragem dos verdadeiros heróis. E assim, na escuridão profunda da noite, os jovens lutaram não apenas pela própria sobrevivência, mas também pela luz que brilhava além das sombras. Pois naquele lugar amaldiçoado, onde o bem e o mal se misturavam em uma dança sinistra, era a esperança que os guiava em direção à redenção. Sombras dançavam pelas paredes, vozes sussurravam segredos macabros e o ar estava impregnado com o cheiro da morte. A maldição do espelho quebrado havia despertado, lançando um véu sombrio sobre a Casa das Sombras e seus intrépidos exploradores.
Os jovens se viram envoltos por uma atmosfera sinistra, onde cada sombra parecia esconder um segredo obscuro e cada sussurro ecoava como um eco de além-túmulo. O medo se insinuava em seus corações, alimentado pela certeza de que algo maligno se agitava nas sombras, algo além da compreensão humana. Criaturas sombrias, com olhos brilhando com uma luz infernal, espreitavam nos cantos escuros da casa, prontas para reivindicar suas almas como tributo à maldição do espelho quebrado. Cada passo dado era como uma dança com a morte, cada respiração uma lembrança vívida da fragilidade da existência humana diante das forças sobrenaturais que os rodeavam. Mas apesar do terror que os dominava, os jovens se recusaram a se render à escuridão. Com corações determinados e mentes afiadas, eles enfrentaram as trevas que os cercavam, lutando não apenas pela própria sobrevivência, mas também pela luz que ainda brilhava além do horizonte sombrio. E assim, na Casa das Sombras, onde o mal se escondia nas sombras mais profundas e a morte espreitava em cada esquina, os jovens travaram uma batalha épica pela alma daqueles que ousaram desafiar os limites do sobrenatural. Pois na escuridão mais profunda, é a luz da esperança que brilha com mais intensidade, iluminando o caminho rumo à redenção. Desesperados para escapar do pesadelo que se desenrolava diante de seus olhos, os jovens se viram imersos em uma busca desesperada pela verdade por trás da maldição do espelho quebrado. Cada passo dado era uma corrida contra o tempo, uma luta pela própria sobrevivência em meio às sombras que os cercavam. Determinados a encontrar respostas, eles mergulharam nos recantos mais sombrios da cidade, onde os segredos antigos se escondiam nas sombras mais profundas. Entre vielas esquecidas e ruas desertas, eles buscaram pistas que os levassem ao cerne da maldição, enfrentando seus medos mais profundos com coragem e determinação. Criaturas sombrias espreitavam em cada esquina, olhos brilhando com uma luz sinistra que os observava de longe. Mas os jovens não recuaram diante do perigo, pois sabiam que a única maneira de quebrar o ciclo de terror que os envolvia era enfrentar as trevas de frente. Em cada passo dado, eles desafiaram o próprio destino, recusando-se a serem apenas marionetes nas mãos do sobrenatural. Com cada desafio enfrentado, eles se tornaram mais fortes, mais determinados a encontrar a chave que os libertaria do pesadelo que os aprisionava. E assim, entre os suspiros da noite e os murmúrios do vento, os jovens perseveraram em sua busca pela verdade, guiados pela esperança de encontrar a luz no fim do túnel. Pois, mesmo nas sombras mais densas, há sempre uma centelha de esperança que brilha, pronta para iluminar o caminho daqueles que se atrevem a enfrentar o desconhecido. No clímax da jornada, os jovens se viram diante do espelho quebrado, confrontando a origem de todo o mal que assolava a cidade. Diante do artefato antigo, cujas rachaduras carregavam séculos de segredos sombrios, eles encararam o desafio final com coragem e determinação. Em uma batalha épica entre a luz e as trevas, os jovens enfrentaram as forças do sobrenatural com todas as armas que possuíam, a coragem em seus corações, a determinação em suas mentes e a esperança que os mantinha firmes em seu propósito. Cada movimento era um confronto entre o bem e o mal, entre a luz da verdade e as sombras da mentira. Criaturas sombrias emergiam das profundezas do espelho quebrado, clamando por vingança e sedentas por destruição, enquanto os jovens se erguiam em defesa da humanidade, determinados a proteger aqueles que amavam e o destino de sua cidade natal. Cada golpe desferido, cada palavra proferida, ecoava como um eco de esperança em meio à escuridão. Pois, mesmo diante das adversidades mais sombrias, eles sabiam que o verdadeiro poder residia na força da união, na coragem de enfrentar os medos mais profundos e na fé inabalável de que a luz sempre prevalecerá sobre as trevas. E assim, com cada suspiro da batalha, os jovens se tornavam mais fortes, mais determinados a enfrentar o desafio que se apresentava diante deles. Pois naquele momento de provação, eles compreenderam que a verdadeira vitória não estava apenas em derrotar o mal, mas em manter a chama da esperança acesa em seus corações, pronta para iluminar o caminho rumo a um futuro melhor para todos. No fim, quando a poeira da batalha se assentou e a maldição foi finalmente quebrada, os jovens se viram diante de um novo horizonte, tingido pela luz da esperança e da redenção. No lugar da escuridão que outrora assolava a cidade, agora reinava a promessa de um futuro livre das sombras do passado. Eles olharam ao redor, contemplando os escombros da batalha que haviam enfrentado com bravura e determinação. Cada ferida, cada cicatriz, testemunhas silenciosas de sua jornada rumo à vitória sobre o mal que os ameaçava.
No silêncio que se seguiu, os jovens perceberam que o verdadeiro poder não residia apenas na força dos seus golpes ou na destreza de suas estratégias, mas sim na força da amizade que os unia, na coragem de enfrentar os medos mais profundos e na esperança que os guiava mesmo nos momentos mais sombrios. Eles se abraçaram, compartilhando o alívio e a alegria de terem sobrevivido à tempestade e emergido mais fortes do que nunca. Pois, juntos, eles haviam enfrentado as trevas e triunfado sobre elas, erguendo-se como símbolos de resistência e determinação em face da adversidade. E assim, enquanto o sol se erguia no horizonte, iluminando o caminho para um novo dia, os jovens partiram em direção ao futuro, levando consigo as lições aprendidas na batalha contra o mal. Pois eles sabiam que, embora as sombras do passado pudessem assombrá-los, a luz da esperança sempre brilharia sobre eles, guiando-os rumo a um destino de paz e prosperidade. E assim, com o amanhecer de um novo dia, a pequena cidade voltou a dormir em paz, envolta pelo manto reconfortante da serenidade. Os raios dourados do sol dissipavam as sombras da noite anterior, trazendo consigo a promessa de um futuro repleto de esperança e renovação. Enquanto os primeiros raios de luz iluminavam as ruas tranquilas, os jovens aventureiros se despediram da Casa das Sombras, deixando para trás os vestígios de uma jornada épica e cheia de desafios. Em seus corações, eles carregavam as lembranças dos momentos vividos naquela mansão sombria, lembrando-se sempre da lição aprendida: nem toda luz brilha, e nem toda sombra esconde o mal. Com passos firmes e olhares determinados, os jovens partiram em busca de novas histórias para contar, prontos para enfrentar os desafios que o destino reservava para eles. Cada passo dado era uma ode à coragem e à determinação, um testemunho do poder da amizade e da esperança que os unia. Enquanto seguiam seus caminhos, eles carregavam consigo as lições aprendidas na Casa das Sombras, lembrando-se sempre de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz da verdade e da bondade sempre prevalecerá. E assim, com cada nova aventura, eles honravam o legado daqueles que vieram antes deles, iluminando o mundo com a chama eterna da esperança.